A graça e a paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindos mais uma vez. Hoje nós estamos aqui para meditar mais um pouco na Palavra de Deus, iniciando uma série que eu gostaria de intitular aqui com os irmãos e amigos da rádio ouvintes da 87.9, uma série chamada Ensina-nos a Orar. O título dessa série é provocado exatamente pelos próprios discípulos de Jesus, quando certa vez o indagou com esse pedido. Está em Lucas capítulo 11, verso 1. O verso 1, por enquanto, diz assim: De uma feita estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Interessante esse pedido dos discípulos: ensina-nos a orar, porque quando eles fazem esse pedido a Jesus, eles já estão orando, não é verdade? Porque de certa forma nós precisamos aprender a orar. E a melhor forma de orar é iniciar uma oração. A resposta está na própria pergunta, está na própria indagação. A melhor forma é dizer: Jesus, eu não sei orar. Porque o ato de orar com humildade, dizendo que não sabe e que precisa aprender, são duas coisas interessantes que a gente verifica aqui nesse pedido dos discípulos. Primeiramente, eles não sabem. Segundo, eles precisam aprender. Mas isso revela algo que é base de toda oração, que é o fundamento de qualquer oração. É exatamente aquela oração que você chega para Deus com humildade, com sinceridade, que você diz assim: Senhor, eu não sei de nada. Eu preciso aprender, eu preciso de Ti, eu dependo de Ti. Não é interessante? E aí, ao ver os discípulos com essa humildade aqui, dirigindo-se a Jesus, nós também olhamos para outra oração na Bíblia, a oração do publicano e do fariseu. Nós sabemos que o publicano era uma classe entre os judeus mais rejeitada, mais, digamos assim, socialmente desprestigiada na época. E ali você compara a oração de alguém que teria mais prestígio entre aquele povo, o fariseu. Então o fariseu chega, primeiramente olhando para cima, para Deus, e dizendo: Deus, eu não sou como esses daí, eu devolvo o dízimo. É interessante nessa oração que já está nos mostrando uma forma errada de orar. Porque primeiramente a oração que você se sente o máximo, né? Se sente o astro. Você olha a oração antropocêntrica, você olha para Deus e diz: olha, Senhor Deus, eu estou aqui nessa oração, eu sou o astro, eu sou a atração principal. Nesse ato de orar, as minhas vontades têm que estar em primeiro lugar. Foi assim aquele fariseu. E essa oração é uma oração que já nos ensina que não deve ser feita, não é a oração que Deus aceita, ela não passa do teto. Porque aquele homem olha para Deus assim, como se dissesse: olha Deus, aqui eu estou, me olha, eu sou perfeito, eu sou bom, eu devolvo o dízimo. Mas há um momento da oração que ele olha para o publicano e diz: não sou como ele. Outra forma de orar, se comparando aos outros. E isso, irmãos, amigos, ouvintes da Rádio 87.9, é problemático pensar, inclusive, também, não só nesse sentido de comparação para se sentir melhor. Olha, ele peca, eu não peco. Primeiro porque a comparação dentro do reino de Deus já é errado. Você se comparar ao outro já é errado. Você está sempre se comparando ou medindo a sua justiça em relação ao outro, já é algo muito perigoso dentro da fé cristã. Isso não deve acontecer.
Então já é um erro grave. Mas também vamos supor que muitas vezes nós nos comparamos também em relação a querer reclamar de Deus em nossas orações. Olha, Deus, eu sou uma pessoa fiel. Sempre dediquei a Ti, guardei os meus mandamentos, Teus mandamentos, desculpem. Mas esse homem aqui era um homem que vivia numa vida dissoluta, uma vida envolvido com coisas erradas, nas drogas. E de repente ele está bem sucedido na vida, enquanto eu não tenho nada. Então essa oração em que você se dirige a Deus, você se volta para Deus, com essa ideia de que você é o astro, você é o ofendido, você é a vítima, você se compara ao outro, é uma oração que Jesus não aceita. A verdadeira oração é primeiramente, e aí nós vamos aprender na sequência dessa série, quando começarmos a estudar a oração do Pai Nosso, para a gente aprofundar mais. A oração verdadeira é quando você percebe que quem é o astro de tudo, o autor e consumador da nossa fé, é o próprio Jesus. É o Pai Nosso. É o Pai. Você não é ninguém. O que tem que estar em xeque, o que tem que estar em jogo aí é a vontade de Deus, do soberano Deus, em detrimento da sua. Então, nós entendemos que a verdadeira oração é aquele que adora Deus, que busca Deus, que exalta Deus em primeiro lugar. Mas aí a gente aprende também que orar, de fato, é quando você está disposto a aprender de Deus, a dizer que não sabe, a dizer que precisa dele. Senhor, ensina-nos a orar. Essa expressão, ensina-nos a orar, era muito reveladora. Ela é a própria chave hermenêutica, a chave exegética aqui para o entendimento desse versículo. Ensina-nos a orar. Bom também saber que logo após os discípulos dizerem isso, Jesus aqui vai ensiná-los, né, já a partir do versículo 2, uma oração modelo, que é a oração Pai Nosso, a oração do Pai Nosso, que nós vamos continuar meditando aqui. Jesus vai sim ensiná-los a orar, depois que eles disseram, eu não sei. Depois de muito tempo, essa pergunta ainda reverbera a nós hoje, a toda a cristandade, aqueles que ainda estão não só fora da igreja, que não sabem como orar, ou que estão entrando na igreja agora, eu não sei orar, que muitas vezes as pessoas dizem, faça oração em público, e as pessoas não querem orar, porque tem vergonha, e dizem essa expressão, não sei orar, né? Mas eu tenho certeza que no secreto do seu lar, do seu quarto, que é o nosso segundo tema, você ora a Deus, às vezes em pensamento, às vezes você está orando e não sabe. Mas a grande sacada aqui, que nós não aprendemos a orar ainda, não é só relacionado às pessoas que estão nas igrejas, que estão entrando agora, as pessoas que estão fora da igreja, as pessoas que estão entrando agora, mas muitas vezes, olha, o que eu vou falar aqui é forte, os que estão na igreja há muitos anos, que ainda não aprenderam a orar. Não aprenderam a orar. Não sabem orar. E pasmem, o pior de tudo é que ainda tem líderes religiosos e pastores ensinando o povo a orar errado. Não aprenderam, não sabem orar e ainda ensinam o povo a orar errado. Se o próprio Jesus há 2000 anos já havia ensinado as pessoas a orarem corretamente, mas mesmo assim, o que acontece? As pessoas continuam orando errado e ainda continuam ensinando errado. Na realidade, se a gente fosse fazer uma análise, né? A gente fosse fazer uma revisão, revisar algumas questões da cristandade, são muitos pontos que as pessoas parecem que ao invés de aprender com Cristo, desaprenderam. Porque Jesus ensinou algo
Aqui Jesus ensina os discípulos a orar, e depois de 1000 anos depois, 2000 anos depois, mais de 2000 anos depois, as pessoas continuam fazendo errado, orando errado, e ensinando o povo errado. Agora eu fiquei curioso, pastor Gilvan. No que as pessoas estão errando? Em que as pessoas estão errando? Por que as pessoas estão orando errado? E ensinando as pessoas a orar errado? Vejam, esse não é uma discussão para hoje, mas no decorrer da nossa série, nós vamos sim, aqui na rádio, mostrar todos os ouvintes em que as pessoas têm errado e ensinado o outro a orar errado. A partir do momento que nós começarmos a meditar na oração do Pai Nosso, nós vamos entender claramente como o que Jesus ensinou está totalmente sendo destoado do que realmente Ele nos ensinou. Por hoje, fica só essa indagação dos discípulos a Jesus. Jesus ensina-nos a orar como João ensinou aos seus discípulos. E hoje, essa oração dos discípulos, que era uma oração, também deve ser a nossa oração. Senhor Deus, eu estou aqui de coração aberto. Eu estou aqui na expressão mais humilde do meu ser, dizendo que eu não sei orar, primeiro momento, e que eu preciso aprender a orar. Ensina-nos a orar. Então, que Deus possa abençoar grandemente a sua vida e que você possa ser uma pessoa, um homem, uma mulher, um filho de oração. Deus abençoe você. Como nossa série é sobre oração, nada mais coerente e justo do que encerrar a programação de hoje com a oração. Oremos. Senhor Jesus, maravilhoso Pai, grande Deus e grande Senhor, queremos nos apegar às Tuas palavras de sabedoria e de ensino, principalmente naquilo que se refere a como orar verdadeiramente, orar de fato. Primeiramente, queremos dizer a Ti, como aqueles discípulos, que nós não sabemos orar e que nós precisamos aprender a orar, e que por isso nós nos jogamos, nos lançamos aos Teus pés, em atitude de humildade, Senhor Deus, dizendo: Senhor, nós precisamos aprender a orar. O mundo não sabe orar. O mundo religioso também não sabe orar. As pessoas não sabem orar. E talvez a grande sacada de sermos verdadeiramente cristãos é manter para sempre essa pergunta em nosso coração. Nós não sabemos orar, nunca aprenderemos e sempre precisaremos aprender a orar. Pois é assim que, de fato, acontecerão as verdadeiras orações. Porque quando nós estivermos no mundo em que as pessoas já acham que sabem tudo, que sabem orar, que são especialistas em oração, esse mundo não vai ser um mundo bom. O cristianismo, Senhor Deus, vai sair da sua essência, vai desvirtuar, Pai, daquilo que o Senhor nos ensinou. Por isso, Pai, mais uma vez, assim como aqueles discípulos pediram, peço novamente: Senhor, ensina-nos a orar. Precisamos aprender a orar. É isso que nós oramos, Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Aqui encerro o programa, agradecendo a todos pela sintonia, pela audiência. Fiquem todos na paz e que semana que vem possamos estar juntos novamente para mais uma edição do programa Consciência Cristã. A graça e a paz do Senhor Jesus, o amor de nosso Deus Pai Criador e a comunhão e as consolações do Espírito de Deus estejam com todos. Um feliz sábado. Até semana que vem.